Olá, estamos começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo, aqui na Santa Cecília TV, nesse horário da 1h30 da tarde, a tradição do debate político, a discussão dos temas e dos assuntos que são importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, né? Como ontem tivemos uma discussão, um debate bastante interessante sobre o projeto de lei que está colocado aí na Câmara Municipal, pelo vereador Bruno Orlandi, a tal distância de 40 metros das universidades, para que um estabelecimento comercial possa, então, vender bebidas alcoólicas, né? E, além disso, o debate diário, né, dos temas da cidade, da região, a saúde, o meio ambiente, a educação, o transporte público, a segurança, enfim, que é realmente muito importante, foi pauta ontem também, com o secretário Sérgio Delbel. E, claro, os assuntos de interesse nacional, a gente abre sempre um espaço muito significativo aqui no programa para discutirmos e debatermos, né? A gente vive aí mais uma crise, né? Mais um problema. O Brasil vive em crise, não conseguimos sair de superar uma que já entra noutra, né? E a gente é muito crítico aqui à atuação do presidente Bolsonaro nesses 3 meses e pouco, aí, 3 meses e meio de governo, né? Mas há que se assumir também, né? Que se reconhecer que é uma complicação generalizada na economia do país, né? Essa questão que envolve a Petrobras e a correção dos preços, ou reajustes dos preços do óleo diesel, por exemplo, o que faz, né? Se corre, o bicho come. Se fica, o bicho pega. Ou vice-versa, você escolhe, tá certo? Se ele dá o reajuste, os caminhoneiros param porque dizem que já passaram do limite, né? Estão trabalhando no vermelho, não há mais condições para isso, né? Já pensou se os caminhoneiros pararam? Nós tivemos a experiência, nós vimos o filme no ano passado. Na primeira semana é engraçado, todo mundo acha bonito, os caminhoneiros pararam e tal, o governo não presta, o governo é isso e aquilo e tal. Passa a segunda semana, fica só um leve sorriso, né? Uma preocupaçãozinha. Então, na terceira semana o pessoal já começa a entrar no desespero, porque começa a ir aos supermercados, né? Às feiras, enfim, e vê lá a falta de mercadorias e o risco, né, de desabastecimento. Bom, se não dá o aumento, se intervém na Petrobras, aí a bolsa desaba, o dólar sobe, as ações da Petrobras têm um prejuízo gigantesco, enfim, é uma confusão terrível a qual nós estamos enfiados, né? E o pessoal do PT aí, que também vive aí já devagarinho tentando bater, melhor se segurar bastante na cadeira, porque a grande responsável por tudo isso, que deu início, start, essa coisa toda, foi a ex-presidente Dilma, né? Pegou o Brasil num caminhar, uma necessidade de ajuste fiscal, enfim, na saída do governo Lula, enfiou os pés pelas mãos e aí, infelizmente, ainda acabou se reelegendo, né? Com a confusão danada, aquela eleição de 14, Dilma e Aécio, é para esquecer também, né? E vamos nós empurrando aí, ladeira acima com uma lata d'água na cabeça, né? Quem está conosco nesta edição é o Danilo Oliveira, advogado, especialista na área previdenciária, que vai nos ajudar aí nessa cronologia aí desta reforma previdenciária que teima em não arrancar, não é? Tudo bem, Danilo? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar? O prazer é todo meu. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, não é? Participando do programa, aqui na nossa casa, na Santa Cecília TV. Desejar uma boa tarde a todos os nossos telespectadores. E só para não queimar a largada, eu vou deixar você cumprimentar o restante da nossa bancada. Tá certo. Obrigado, Danilo, por estar conosco. Professor Iberê Cirna, especialista em marketing político, está com a gente em mais esta edição. Tudo certo, Iberê? Sempre um prazer estar na companhia de vocês. E o Marcos Santana, lá na ponta, atento aí às redes sociais, às nossas transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre importante também. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar, antes de eu convidar as pessoas a participar do programa, eu queria fazer um breve comentário com relação à indicação do presidente Jair Bolsonaro como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, um ranking feito pela revista Time. Tem muita gente que pode comemorar, achar que isso é uma boa coisa, mas, como diria o dramaturgo Plínio Marcos, sempre tem um porém. A pessoa pode ser influente para o bem e para o mal. No caso do Jair Bolsonaro, o editor da revista Time, o Ian Bremmer, ele diz isso na explicação por que o Jair Bolsonaro foi escolhido entre umas 100 mais influentes do mundo, diz que é por o seu comportamento reacionário, claramente homofóbico e capaz de promover políticas que vão contra o esforço do Brasil de combater
o aquecimento global. E vale lembrar também as ações de política internacional do Jair Bolsonaro, que até o momento vêm sido prejudiciais ao Brasil, né? Por exemplo, ele fez um acordo bilateral com os Estados Unidos, aumentando a cota de importação de trigo dos Estados Unidos para o Brasil. Na prática, isso daí vai acabar com a cultura de trigo no Brasil, e a consequência direta para o consumidor é o aumento do pãozinho nas padarias. Sem falar da questão da mudança da Embaixada de Israel em Jerusalém, em relação às tensões ali já na Venezuela, que já é uma situação muito ruim, que pode ainda mais piorar, e outras questões de soberania nacional muito contestadas. Então, essa indicação de Jair Bolsonaro não é uma notícia tão boa assim para o brasileiro. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, sempre conferindo aqui o Ponto de Vista, não é? E lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30, não é? E a reprise começa às 20 horas, 8 da noite. É sempre esse período nebuloso aí, da tarde, fim de tarde, começo de noite, enfim, isso, eu digo sempre, não é? Até Deus duvida das coisas que andam acontecendo e de outras que deveriam acontecer, não acontecem na nossa combalida república, né? Mas é uma situação difícil, né? O Iberê, a gente que acompanha aí o desempenho dos presidentes, dos ministros, enfim, né? Nesse caso que envolve aí o óleo diesel, né? Você ouve os comentaristas, especialistas em economia, né? Em finanças, né? E que tem aí sempre algumas ligações aí com agências, essa coisa toda, absolutamente contrários a qualquer tipo de intervenção. A intervenção por lei é proibido, né? O presidente da República não pode interferir na Petrobras. A Dilma fez isso quase que o governo dela todo, né? Segurou os preços estupidamente, quebrou a empresa e deu no que deu, né? A economia se retraiu, enfim, estamos vivendo aí os respingos dos equívocos da presidente Dilma até hoje. Por outro lado, se deixa aumentar, os caminhoneiros que vão parar. Na verdade, nós já comentamos isso, eu acho que o Brasil está ainda na educação primária de um mundo globalizado. Quer dizer, nós não tivemos preparo para isso. Nós não sabemos nos posicionarmos num mundo que já passou pela globalização, está passando por um processo de desglobalização e nós estamos lá atrás ainda discutindo isso. Nunca tivemos uma política séria e de Estado para transporte, para a participação em bolsa, para o dólar. Quer dizer, isso aqui fica a critério de quem está com a caneta na mão lá. Cada um vem lá e inventa o seu processo. Então, o Brasil fica nesse sobe e desce. Agora, não ter a intervenção me parece o mais salutar. Ela é uma empresa, uma SA, ela que vai brigar no mercado. Agora, existem os interesses aí empresariais que não deixam com que isso se configure. É um pepino? É um pepino, mas não vamos atribuir também a culpa a esse governo de 3 meses. Quer dizer, a gente já vem aí trazendo miseravelmente, desde o fim do governo Lula, né? No segundo mandato do Lula para cá, faltou aí um pouquinho de políticas duradouras, olhando um pouco o futuro do país e não o umbigo e não o conjunto eleitoral. Situação difícil, né, Danilo? Muito difícil. Me parece que, tirando a questão da reforma da Previdência, essa suposta também reforma tributária, tudo por meio de emendas constitucionais, não há no Brasil, eu concordo com o Iberê, não há no Brasil uma tradição de políticas públicas duradouras, e sequer de médio prazo ou mesmo de curto prazo. Tem a questão aí do saneamento básico, a questão das cidades, foi criado há alguns anos o Ministério das Cidades, mas assim, em resumo, não se há mesmo uma tradição nacional em se criar uma política pública de médio e longo prazo para temas sensíveis, temas que requerem esse tipo de política pública, né? O governo Dilma,
infelizmente, ele é sim grande responsável pelo que está acontecendo agora. Não só na área dos combustíveis, mas na área, por exemplo, da energia elétrica. Né? Houve uma forte intervenção do governo Dilma, quando ela foi à mídia, num ato totalmente populista, divulgar aquela redução no preço da energia elétrica, e a gente vai passar agora praticamente uma década, não é? A União foi condenada a pagar os juros dessa conta aí. Por essa redução que o governo ficou de pagar a diferença, pouca gente sabe, pouca gente acaba comentando, aquela diferença da conta de energia elétrica, o governo havia se comprometido a pagar e não pagou. E agora houve uma condenação e nós vamos passar quase uma década pagando. Né? É o dinheiro que sai do nosso bolso. E houve, durante o governo Dilma, principalmente no último, antes do impeachment, houve um grande equívoco que foi incentivar o consumismo. Né? Eu tive até a oportunidade, cheguei a escrever um artigo sobre isso, em que, naquele melhor estilo de que é apenas uma marolinha, não há crise, é uma marolinha. Então, negar a realidade também é muito ruim, porque continuou se estimulando o consumismo, quando na verdade o momento talvez fosse de acompanhar o mercado e preparar o consumidor, preparar a população para apertar o cinto, não é? E agora a gente, na minha opinião, vê a necessidade, testemunha a necessidade de uma intervenção do presidente da República, não fazendo aqui a defesa do Jair Bolsonaro, mas talvez tenha sido melhor intervir, pegar o telefone, ligar para o presidente da Petrobras e falar, olha, segura o preço do diesel, né, segura o preço dos combustíveis, eu sei que inflação é uma coisa e o reajuste, o aumento do preço dos combustíveis são outra, são coisas que são dissociadas, são coisas diferentes, mas segura, porque o governo quer dar uma resposta rápida para essa ameaça de uma nova greve dos caminhoneiros, como você bem colocou no começo do programa. Então, pelo menos a resposta rápida, ele deu. E nesse sentido, me parece que ele falou a mesma língua do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes, dessa vez, manteve o discurso. Não, olha, no primeiro momento, essa sinalização, ela foi importante, foi relevante para a gente tentar encontrar uma via alternativa. E agora a equipe econômica, os ministros vão ter que sentar e vão ter que se articular, porque realmente o problema está colocado. Alguma coisa tem que ser feita. Até que ponto que o governo pode continuar intervindo é um problema, porque não é adequado. Né? Por isso que eu dei o exemplo do que ocorreu no governo Dilma com relação ao setor da energia elétrica. Então, realmente, o Boturão, o problema está aí, está colocado, e já é passado o tempo, Iberê, de estadistas, né? Especialistas nas suas áreas sentarem e fazerem as propostas, né? Concordemos ou não, eu, por exemplo, não concordo muito com a reforma da Previdência, mas alguma coisa tem que ser feita. O que não dá é para a gente verificar cada vez mais o aumento do desemprego, PIB caindo e podendo cair ainda mais com esses movimentos que estão sendo aí noticiados. Mas se me permite, viu, Danilo, eu acho assim, aí tem um culpado na minha visão, que é esse processo eleitoral brasileiro. Todas as políticas desenvolvidas no Brasil, eles visam um resultado eleitoral. Por isso, nós não temos nenhum planejamento no Brasil. A cada um, ele entra hoje, ele está olhando daqui 4 anos como é que ele vai ser. Aí ele vem o quê? Estado, né? Aí, assim, é uma política de governo, não de Estado. O que ele faz? Eu tenho que aumentar o consumismo, eu tenho que dizer que não, eu tenho que pôr debaixo do tapete a marolinha, mas visando o quê? Visando a próxima eleição. Visando se perpetuar muitas vezes no cargo, se reeleger. O que menos importa é ter uma política duradoura. Alguém que diga, e lamentavelmente, nós ficamos aí sem cabeças pensantes, com prestígio, olhando um pouco de futuro. Vocês me permitirem? Só fazer uma intervenção aqui antes disso, nessa questão que envolve aí aquela intervenção do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, na quinta-feira passada, né? Aquilo foi um jogo de marketing danado, né? Que todo mundo sabia, o governo sabia, né? Tanto o presidente da República, quanto o próprio Paulo Guedes, quanto o ministro-chefe, o Onyx, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, eles sabiam que o aumento seria dado, né? Jamais um presidente da Petrobras vai autorizar um aumento sem avisar o governo, né? É claro que o governo não pode intervir, não pode interferir, né? A gente entende e compreende isso. Agora, houve um arranjo político para que o presidente da República viesse a público como, vamos dizer, o apaziguador da situação, enfim, estou jogando para os caminhoneiros para que não haja greve. Nada disso seria necessário.
se houvesse uma conversa interna, né, para que se segurasse o preço por um período, até o Paulo Guedes retornar dos Estados Unidos, aquela reunião que ele teve no FMI, teve no Banco Mundial, e foi surpreendido, eu não diria surpreendido, né, evidentemente que ele sabia sobre a intervenção, né, claro, mas ele não tinha informações maiores a passar aos repórteres que o cercaram ali naquele momento. Eu acho que nesse aspecto eu compreendo a intenção do presidente Bolsonaro. E que a situação é aquela coisa do mato sem cachorro, né? Para onde vamos? Né? Não tem pra onde É uma ir. situação difícil. Agora, além disso, você tem que... essa coisa poderia ter sido feita sem essa intervenção, vamos dizer, midiática, né? Que o presidente fez. Não havia necessidade disso, né? Foi uma reunião interna entre as partes e, olha, vamos segurar um pouco, porque, inclusive, a mídia toda já publicou aí que o ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, recebia não sei quantas ameaças diárias, continua recebendo por parte dos caminhoneiros, dos sindicatos dos caminhoneiros, enfim, dizendo, não aguentamos mais, estamos no vermelho e não conseguimos sair. Ou baixa isso aí, ou nós vamos parar. Né? Eu só quero dar Boturão, uma... só um minutinho, por favor. Boturão, essa linha de raciocínio faz muito sentido, né? Ela é coerente, mas eu acho que essa linha de raciocínio é superestimar a capacidade de articulação, de discernimento do presidente da República, porque na prática o que eu imagino, que eu percebo, é que ele age muito por intuição, por impulso. Então parece que novamente ele se comportou como o tiozão na beira do boteco ali, no balcão do boteco, indignado com o aumento do combustível. Tanto é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele foi surpreendido nos Estados Unidos, disse, o meu silêncio é ensurdecedor, as palavras dele. O presidente da Petrobras ficou muito constrangido de recuar nessa decisão dele e, em termos práticos, as ações da Petrobras na Bolsa de Valores despencaram, porque não foi apenas essa sinalização do Bolsonaro, uma intervenção, não é apenas uma questão pontual no reajuste do preço do combustível, do óleo diesel, mas também na possibilidade do presidente intervir diretamente nos destinos de uma empresa, que é a maior empresa brasileira, que tem acionistas, tem muitos acionistas, e a capacidade de investimento é muito grande. Quer dizer, muita coisa está em jogo aí, além do resto dos combustíveis, né? E além disso daí, se ele faz esse tipo de intervenção, ou tenta pelo menos no preço do combustível, no destino da Petrobras, ele pode promover intervenções em diversos outros setores da economia que são muito sensíveis. Então daí a preocupação, não só dos acionistas da Petrobras, mas do mercado financeiro de modo geral. Como é que o investidor vai prever um investimento se o presidente tosse ou acorda de mau humor e faz uma frase ou uma ação que coloca tudo de pernas para o ar? Então, nesse sentido, eu acho que o Jair Bolsonaro, ele age muito mais por impulso do que uma estratégia pensada e conversada. Eu acho que não. Acho que é uma estratégia midiática, política, né, para colocá-lo como o salvador da pátria e evitar uma greve dos caminhoneiros, sem que essas figuras que o cercam e que o incentivaram a isso tivessem a noção, né, do que ia acontecer mais à frente em relação às bolsas, isso reforça de ações, enfim, entendeu? Vem dizendo o seguinte, na verdade eu estou preocupado com a minha imagem dentro do processo político. Eu vou aproveitar aqui, o professor Danilo disse aqui uma coisa curiosa, nós temos que fazer alguma coisa na Previdência. Não tem jeito. Se eu concordo ou não concordo, se com esse texto ou com outro texto, alterando, eu tenho que discutir. Isso é um problema seríssimo ao Brasil. Em contrapartida, o nosso Congresso disse assim, é importante? É, mas nós só vamos brincar disso depois que me derem o orçamento impositivo. Quando vocês votarem o meu orçamento, que eu posso ir lá na minha terrinha e arrumar voto, aí nós vamos discutir o problema do Brasil. Esta é a realidade do Brasil. Esta coisa que nos deixa assustado. Não existe aquilo que é importante para nós brasileiros. A Previdência tem que ser discutida. Eu não concordo com A, com B ou com C, não importa, vamos discutir, mas tem que ser feito. E, no entanto, quem tem que discutir, que são aqueles que nós votamos, põe lá o nome, ele vai para lá, gasta um dinheirão da coisa, ganha bem, entendeu? Ele fala assim, não, mas nós não vamos votar isso aí não, nós vamos esperar, primeiro vocês autorizam para mim gastar meu dinheirinho na minha terra, entendeu? Arrumar meus votinhos, a minha base eleitoral, aí depois eu vou pensar no Brasil.
Isto é que me deixa um pouco constrangido enquanto brasileiro. Danilo queria completar aqui também, né? Não, eu vou até mudar a fala, pegar o gancho do Iberê. Eu costumo dizer que há males que vêm para o bem. Eu acho que esse é um mal que vem para o bem. Essa queda de braço, Congresso, Presidência da República, porque na verdade a reforma da Previdência, se tem uma coisa que ela não está sendo e nem será, pelo que eu tenho visto, é discutida. Ela está sendo enfiada a goela abaixo. E me assusta a campanha que alguns meios de comunicação encamparam. Eu não vou nem dizer quais são aqui as minhas suspeitas para que alguns meios de comunicação, algumas emissoras de rádio façam uma campanha assim, com tanta veemência em prol da reforma da Previdência. Pontos sensíveis não têm sido colocados, não têm sido discutidos. Eu tenho ouvido algumas falas de alguns governadores, de alguns parlamentares, de algumas pessoas que são convidadas a se manifestar sobre ela, e é um show de horrores. Confundem conceitos básicos, e assim, show de horrores para não dizer que é uma baita má-fé com o cidadão. Então, seria importante, porque eu me recuso a acreditar que a gente não tenha pessoas competentes, profissionais competentes no Brasil, para falar sobre previdência, para falar sobre Minas e Energia, sobre economia. Só que a gente precisa tornar isso acessível. Não ouve os especialistas, como nós estamos fazendo aqui mais uma vez, trazendo não abre espaço. Um especialista no assunto. A mídia coloca a questão da reforma da Previdência, a grande mídia, unicamente como o lado financeiro, o viés financeiro. Eu assisti a debates. O nome dado ao evento, ao programa, era debate. Todo mundo concordando com a mesma ideia. Nunca vi debate que parecia um monólogo. Todo mundo falando, defender as mesmas ideias. Isso está errado. Vamos para o intervalo, voltamos já na sequência com o Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, voltamos na sequência do nosso Ponto de Vista, aqui com o Dr. Danilo Oliveira, advogado especialista na área da Previdência, Iberê, conosco, Marco Santana. E a notícia aqui da morte de Diogo Batista, né, ex-vereador da Câmara Municipal de São Vicente, nesta manhã de quarta-feira, né, um acidente de moto, um choque, né, uma colisão com um carro, ele vinha na moto, né, colidiu com um automóvel e não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Né. O Diogo Batista tinha 41 anos, vinha a ser sobrinho do ex-vereador, ex-presidente da Câmara de São Vicente, ex-deputado estadual, o Luciano Batista, né? E a gente, claro, deixa aqui os nossos sentimentos, as nossas condolências à família Batista, família do ex-vereador Diogo Batista, falecido, então, neste terrível acidente na manhã de hoje em São Vicente, ao Luciano Batista também, claro, como eu disse, a toda a família. Ontem foi a posse da nova diretoria da Associação dos Empresários da Construção Civil, da Baixada Santista, a SECOB, né? Ricardo Besquiza assumiu a presidência por 2 anos, enfim, toda a diretoria, e lá estava o nosso sempre ex-deputado Gastone Rigg. Então, mais uma daquelas conversas agradáveis, né, sobre política, enfim, com o Gastone, que é, sem dúvida nenhuma, uma das cabeças mais privilegiadas que nós temos, né? E o Gastone me dizia que o grande problema do momento não é o presidente, não são os ministros, não é coisa nenhuma. O grande problema do momento, na opinião dele, é o Congresso Nacional. E por quê? Ele viveu lá durante 4 mandatos consecutivos, foi líder de bancada, enfim, né? Teve uma presença muito significativa, muito importante. Diz que o Congresso perde, nesse momento, uma grande oportunidade de ser o protagonista das mudanças, das reformas que o Brasil precisa fazer. Até se aproveitando, né, de uma certa, vamos dizer assim, uma certa fraqueza inicial aí do presidente Bolsonaro, o governo meio perdido, batendo cabeça, essa coisa toda. O presidente da Câmara, na opinião dele, devia ter outra postura, né, a mesa diretora e as lideranças partidárias, né? Claro que a oposição fica lá com a sua posição, né, com as suas ideias, enfim, né, defendendo lá o seu lado, enquanto que aqueles que não são oposição, mesmo não sendo governistas assumidos, deveriam tomar esse rumo, esse caminho. Pedi para o Iberê comentar, né? Mas antes, deixar aqui um esclarecimento. Eu recebi algumas mensagens nesta manhã de quarta-feira de pessoas me questionando sobre o estado de saúde do Gastone, né? E eu fiquei meio impressionado, impactado, porque eu estive com o Gastone até ontem, às quase 10 horas da noite, né? Na solenidade de posse da diretoria da SECOB.
E, lamentavelmente, foi confirmada aí a informação, alguns até comentários de que ele teria falecido. Gaston Henrique está vivo, não é? Teve um problema cardiorrespiratório nesta madrugada, infelizmente, e foi levado por ambulância, ou UTI móvel, à Beneficência Portuguesa, está sendo atendido lá, está sob cuidados médicos, e nós torcemos aqui para que tudo corra bem e que ele possa melhorar, voltar ao nosso convívio. Até tinha combinado com ele, o Marcos Santana. Olha, Gastone, eu ligo para você no máximo até segunda-feira para você participar do programa. Me liga que eu vou e tal, não sei o quê. Então, Gastone, levanta aí. Estamos esperando. Estamos esperando, vamos em Já frente. está na agenda, Gastone. E aí, Berê, diga aí a opinião do velho mestre Gaston Henrique Mas o sobre o Gaston está Congresso. correto, só que, lamentavelmente, com todo o carinho que eu tenho pelo Gaston, com a Columbre, com Maia, com... Onde é que nós vamos parar? Delegado Valdir. Delegado Valdir, onde... Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann, meu Deus do céu, faltam nomes, faltam lideranças, faltam cabeças, não dá para comparar. Aquilo é um verdadeiro balaio de gato, trocou para pior, não tem nome. Você não conhece ninguém, você não sabe quem é o presidente do Senado, se ele falou 2 vezes, foi muito gente. Não estou dizendo que tem que ser o outro, não, mas eu não tenho nome. Então nós vamos esperar o quê? Agora vai renovar? Essa história da renovação, nós estamos falando aqui que votaram um orçamento impositivo, muitos daqueles que foram renovados, viu? Mas já aprenderam o caminho das pedras. Já sabem como encostar a faca no peito do executivo. Ora, então faltam nomes. Eu posso criticar? Não. Sabe por quê? Porque esses nomes que estão lá, fomos nós que votamos. Ou nós definitivamente aprendemos a votar e a escolher, ou nós vamos ter que ficar reclamando sempre. Não tem, ninguém pôs lá, nenhum daqueles que veio lá, desceu de uma nave espacial. Ele veio lá pelo voto. Sabe de quem? Do nosso. Então nós também não podemos só empurrar a culpa para lá. Nós somos responsáveis pela qualidade que nós temos no nosso Congresso. E aí, lamentavelmente, a qualidade é péssima, é baixa e nós não vamos sair desse angu de caroço que nos metemos. Deveria ser assim, né, meu caro Danilo? Se me permitir, Boturão, a visão que eu tenho do Congresso Nacional, eu acho que de uma certa forma todos nós que acompanhamos um pouquinho mais de perto, entre aspas, temos essa visão, ela é muito preocupante, né? Para não dizer assim, calamitosa. O que acontece hoje no Congresso Nacional? Você tem uma oposição enfraquecida, muito enfraquecida, pelo impeachment, por todos os escândalos, Operação Lava Jato. Então, a oposição é uma oposição que não cumpre o papel importante, porque a oposição politicamente ela é importante. Ela, de uma certa forma, movimenta quem está no poder. E isso a oposição hoje não tem conseguido fazer. Nem sequer barulho a oposição consegue fazer. O partido do presidente da República, o PSL, é um partido que não tem identidade. É um partido dividido, é um partido que bate cabeça, que não fala a mesma língua. Então, nem o próprio partido da situação consegue encampar as ideias, e daí faltam os nomes, né? Faltam as lideranças para que sejam tomadas as decisões, as deliberações relevantes. E aí, para muitos, fica muito visível um cenário de oportunismo para o chamado Centrão, né? O Centrão, que é aquele grupo do banho-maria. Então, é aquele grupo de partidos PP, PR, o DEM, PRB, aquele grupo de partidos que fica ali... Das oligarquias, né? Isso, aquele grupo que fica ali, né? Tentando... o velho Centrão, né? Que vem da época, já dizem, muitos do Sarney, e que agora ganhou um certo protagonismo, que a gente tem falado deles todos os dias, que eles estão ali esperando uma ovelhinha da bobeira para ir lá e darem o bote. Então, realmente, há hoje essa visão estarrecedora do Congresso Nacional, que também está esperando as oportunidades, né? O presidente não busca as coalizões, ele tem que tomar cuidado, que tem muito chefe de executivo que já caiu por causa disso, né? Não estou aqui levantando o impeachment de ninguém, mas ele tem que tomar cuidado, porque também a total ausência de articulação ela é perigosa para quem preside o executivo, e fica aí essa situação em que nós, até eu, confesso, desconfio de um oportunismo desses partidos que estão ali tentando tirar proveito com emendas parlamentares, com verbas, cargos, e quem paga o preço?
somos nós, não só pelo voto, que talvez a renovação não tenha sido boa o suficiente, mas que vivemos um desgoverno e sofremos com a falta de um legislativo sério e operante já há décadas. A verdade é essa, a situação é preocupante. Por isso que a gente fica agora apagando incêndio com relação a combustíveis, desemprego, e eu não vejo, né, porque a pior coisa que existe para um ser humano é a falta de esperança, é o entusiasmo, é o que nos move, né? Sem ter pelo que lutar, né? O que nos move hoje? O que a gente imagina, né? Não estou dizendo aqui que nós temos que perder a esperança, pelo contrário, mas o ponto de partida é essa reflexão, né? O ponto que nós estamos político, ele é calamitoso. Está aí a economia que não me deixa mentir, está aí o social, a desigualdade só aumentando. Eu gosto sempre de trazer esse dado que eu tenho, né? A área da Previdência é uma área que tem ali o pé no social. Então, a desigualdade social aumenta, o desemprego, na educação batendo cabeça. Nada contra o novo ministro da Educação, mas também não vejo como o melhor currículo para ocupar essa cadeira, enfim. Sem querer trazer aqui mais polêmicas, né? A gente olha para cima, a gente olha para Brasília e o cenário é triste. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa reflexão. Opa, sinal de alerta, porque se a coisa não começar, não é nem mudar de rumo, porque estamos sem. É preciso dar um rumo. Precisamos dar um rumo para o nosso país e para ontem. Com relação à cronologia aí da reforma da Previdência, você teve aqui há aproximadamente um mês, né? Alguma coisa assim, né? E de lá para cá, banho-maria, né, o Danilo? Banho-maria, o texto não foi discutido de verdade, ele é, como eu já disse aqui, querem fazer com que a população engula esse texto. Então, alguns temas como, por exemplo, o que seria o regime de capitalização? Ah, não, primeiro a gente aprova a capitalização e depois explica, depois regulamenta. Como assim? É igual abaixo, então. Vocês vão mudar o regime, que é justificado por uma solidariedade, e aprova o regime de capitalização, mas quais são as instituições financeiras? Porque assim, só para o telespectador entender, o regime de capitalização, grosso modo, pode significar o fim da relação beneficiário e INSS. O INSS sai da jogada. E corremos sim o risco de acontecer o que aconteceu no Chile. Na hora H, na hora do indivíduo aposentar, diante da velhice e da incapacidade, não ter dinheiro. Ou aquele valor de aposentadoria de benefício que havia sido calculado não corresponder com a realidade. Como é que fica? O Estado não teria que complementar? Mas como que vai complementar se ele não faz mais parte da relação jurídica? Então isso não se coloca. Do ponto de vista econômico, para não dizer que eu só falo do social, Boturão, do ponto de vista econômico, é perigoso também, porque quais serão as instituições financeiras que vão participar desse regime de capitalização? Temos que tomar cuidado com o eventual... Mas quais? Temos que tomar cuidado com o eventual direcionamento. Mas Santander. Vai ser aberto? Então, quer dizer, são questões aí relevantíssimas. Outra coisa, mas está aumentando o número de pessoas idosas, diminuindo o número de contribuintes. Tudo bem. Nós hoje pagamos, quem trabalha paga a aposentadoria de quem está aposentado. Então tá bom. A gente muda do regime de repartição simples para o regime de capitalização. Quem vai pagar as atuais as aposentadorias? Vai ter um rombo aí, né? Então, se eu tiro o dinheiro do custeio do regime geral, de onde que vem esse aporte? Quem vai custear as atuais aposentadorias? Isso não está claro. Aliás, não tem nenhuma sinalização de como que isso vai ser coberto. Então, esses são os pontos sensíveis que ninguém está discutindo. Eu fico ouvindo no rádio, a reforma da Previdência é urgente, a reforma da Previdência tem que ser aprovada. Tá, e esses detalhes que não são tão detalhes assim? Danilo, novamente eu vou voltar àquele gancho. Eu já ouvi por diversas vezes que em 2020, 2025... 2032, nós estaremos... 2032, nós estamos em 2019. Eu fico pensando o seguinte, 2032, esse povo que está falando está onde? Aposentado, vivendo nos Estados Unidos, em algum canto. Qual aí. povo você diz isso? Entendeu? Esse povo que está governando o país hoje, que está dizendo, olha, 2032, aí não é o meu problema. Em 2032 são 13 anos aí pela frente, né? Então, Paulo Guedes vai estar com 80 em fumaça, o Bolsonaro então, mas com 70, aí não adianta falar, porque... Desculpa te cortar. Você acha de verdade que o Paulo Guedes está preocupado? Porque vamos falar a verdade,
Imagina a situação do ministro que, porventura, emplaque uma reforma da Previdência. Você acha que ele está preocupado? Não. Um ministro que emplaque uma reforma da Previdência, mas ele vai ser tão agraciado, mas tão agraciado pelo mercado econômico, ainda mais pelos bancos, caso ele consiga emplacar o regime de capitalização, porque é preocupante, porque o regime de capitalização, ele está ali numa gavetinha, ele está ali embaixo do tapete, passando com todo o restante do pacote. Percebe, Iberê? Desculpa até te cortar, desculpa pela indelicadeza. Então, ele não está preocupado. Você acha que o presidente da República, eventualmente responsável pela reforma da Previdência, na verdade, acho que a gente já falou isso aqui, eu peço até desculpa por ser repetitivo, o nome que era para ser marcado na nossa história como grande reformista, era o Michel Temer. Ele era para ser marcado como grande reformista, o presidente das reformas, naquele curto espaço de tempo. Ele só não contava que viesse à tona questões como aquela da JBS, reunião na garagem, reunião na garagem, enfim. do... Então ele não contava com isso, Jabulu, mas né? ele era para ser marcado na história como grande reformista. Percebe, Iberê? Então eu peço até desculpa novamente por ter te cortado, mas eles não estão preocupados mesmo. Que nós já tivemos, e você até é bom que explique, nós temos a história da KPM, né? Nós tivemos Esse foi uma história, quando quebra vai para onde? Vou buscar esse dinheiro aonde? E era um processo de capitalização, que o Brasil já teve isso. Uma possibilidade não oficial, mas uma possibilidade de capitalização. E aí eu pergunto, Meu pai perdeu uma graninha. Isso, quebra, você olha para o céu e reza, porque não tem o que fazer. Então, faltam explicações. Mas eu fico preocupado que nada, né, que saia como proposta, ele seja imediato. Então, empurrar para frente, nós podemos até fazer uma proposta aqui, viu, Danilo? Tudo que nós vamos fazer aqui, vamos falar, olha, vocês não se assustem. Em 2042 vai estar tudo certo. Nós não estamos mais aqui em 2042. Bom, pelo menos são nossos filhos aí, não, netos, talvez, mas também, mas é culpa do meu pai, não é minha. Não, esquece. Nós empurramos e não estamos preocupados. E aí, como ele disse, faltam na cabeça, né, estadistas, faltam pessoas que pensem políticas não eleitorais. Políticas acho que quem tem uma condição financeira melhor, né, Iberê, Danilo, enfim, pode partir para essa coisa da capitalização, enfim, quem tem um salário mais alto, quem tem uma possibilidade. Já existe, né? Agora, as pessoas que têm dificuldade, que praticamente gastam o seu salário 15 dias do mês, o salário praticamente foi embora. Acabou no 10º. Como é que vai fazer entrar nesse regime de capitalização? Sem contar que nós vivemos num perfil consumista. O perfil é consumista, isso já é um problema. Já é um problema. Porque deveríamos passar por uma mudança de hábito. Não é de poupador, que eu acho muito difícil. Ora, vamos falar aqui economicamente, para não dizer que eu estou com um discurso muito social ou socialista, né, que são coisas diferentes. Investimentos no Brasil. O nosso investidor, ele é atraído para investimentos sem risco, com risco menor. Por quê? Porque nós temos uma cabeça assim de imediatismo. Nós queremos poupar hoje para já retirar amanhã. Então, eu quero depositar 100 hoje, para depois da Páscoa, esse 100 ter virado um milhão. E isso quem dizem são os liberais, pessoas que são do mercado financeiro. Então, isso já mostra esse perfil de consumismo. E ainda que não fôssemos, quem consegue hoje, com as despesas ordinárias, educação, saúde, medicamentos, alimentação, quem consegue contribuir para a Previdência Oficial e ainda participar de um regime de capitalização privada? Eu não sou contra, não, é importante, mas são poucos, são pessoas privilegiadas, até porque talvez não seja nem saudável, não seja nem sadio, você não reservar um dinheirinho para comer uma pizza no fim de semana, poder comer um almoço melhor, lógico, né? Fazer um passeio, levar as crianças ao cinema, isso é importante também. Desestressar um pouco, né? Desestressar um pouco, o lazer também é importante. Claro. Agora, foi o que você falou, o dinheiro acaba, né? O salário vai e o mês continua. Então, é um pouco surreal. As mudanças, elas são muito radicais, elas vão além de uma educação econômica, é uma questão de hábito, é uma questão de mercado financeiro. Mas aí, Danilo, assim, levaram pouco a sério a própria lei de Engels, né, que diz na economia, onde eu já tinha lá, há 10 anos atrás, 60% das famílias endividadas por 15 anos. Por quê? Porque a história do carnezinho, a coisa do compra não sei o quê, carro para 80 meses, não importa.
Mas vai chegar um momento que você tem um volume de endividamento que não há salário que cobre mais. Então, aí quando você se reporta lá, a própria presidente da República, na época, incentivou o consumismo. Por quê? Porque abriu isso. Mas a história da família brasileira crédito, né? já era preocupante. Quando você tem um contingente de famílias endividadas por 10, 15 anos futuramente. Como é que você vai viver? Existem alguns, que eu vou até me furtar aqui de nomear, de ser mais específico, mas existem certos tipos de contratos aí de financiamento que geram um endividamento que, por detrás de um discurso de empoderamento e de acesso, são verdadeiros crimes. É o que você está colocando, Iberê. O indivíduo, ele compromete 30%, 40% da renda, isso é muito. Por décadas, isso não é pouco. Claro, é muito difícil hoje você adquirir, às vezes, um veículo, um imóvel, à vista. Mas a parcela da renda que é comprometida, e veja, é só fazer conta, faça uma simulação, acesse aí qualquer instituição financeira, faça uma simulação, um empréstimo de X, para você pagar em tantos meses. Quando você termina de pagar, você paga 2, 3x. Sem dúvida. Sem dúvida Não nenhuma. é? É um escândalo. É enriquecer, desculpa. Sem causa. Não, sem causa. Sem causa. E aí você faz aquele bolsão da dívida, vem com o seu carnê, eu estico mais 10 anos. Gente, Vamos para o break, já voltamos na sequência aqui do Ponto de Vista. É rápido. Muito bem, voltamos aqui com o nosso Ponto de Vista, lá na ponta com o Marcos Santana e algumas participações, é isso? Isso, o Marcos César Brito, ele diz que antes de falar sobre a reforma da Previdência, tem que fazer a reforma política e cobrar os devedores, como os bancos, a JBS, a Vale e outros devedores da Previdência Social. Isso é uma coisa que é inadmissível num país como o nosso, né? Todo mundo sabe o montante que tem esses devedores gigantes, essas empresas faraônicas, não é? Mas o governo não faz nada, deixa passar, enfim, né? Parece que vira moeda de troca, né? Elas ficam aguardando o momento de pedir algum tipo de benefício, de incentivo, de perdão junto ao governo, como a gente testemunhou na época do presidente Michel Temer, por exemplo. Mas eles têm bons advogados, eles conseguem pegar como da VASP mesmo, está aí parado, não sei quantos, mas o bom advogado vai empurrando, ele arruma recurso, ele chora. O advogado é culpado de tudo, né? Não é isso, ele é bom Daí advogado. vocês estão me complicando, hein? Eu não estou criticando, ele está cumprindo o papel dele. Agora, mas a preocupação é que o conhecimento da lei faz com que dívidas fiquem penduradas lá por 15, 20 anos. E além das dívidas, tem as desonerações, as renúncias fiscais, de tributos que deveriam financiar a Previdência PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, o Fundo Rural ali, muitos benefícios, muitos impostos, tributos que o governo deixa de arrecadar, que deveriam ser para pagar não só as aposentadorias, mas também outros benefícios sociais, que aí quem acaba pagando a conta, a diferença, é o contribuinte brasileiro. Mas você me permite se tivéssemos essas desonerações que valessem a pena, né, precisamos ter uma devolução por parte das empresas, né, ou seja, contratar mais, um número muito maior de trabalhadores, gerar mais postos de trabalho, enfim, o que não casa, se vê, né? Só que se você somar a reforma da Previdência à reforma trabalhista, o discurso não casa. Você passa aí por um fenômeno em que se tira a formalidade cada vez mais do emprego. Mas o que eu queria dizer, Marco, pegando aqui um gancho na sua fala, é que hoje a gente tem tanta informação, tanta notícia, que a gente não consegue mais fazer aquela leitura das entrelinhas. Né? Mas eu, até por ser advogado, a gente aprende isso vira uma rotina. Se a gente pegar, por exemplo, o discurso do Rodrigo Maia, várias vezes, isso nós temos em jornais, em entrevistas gravadas, várias vezes ele já falou que o impacto do LOAS, né, daquele benefício de prestação continuada, e, digamos assim, de uma revisão de algumas questões fiscais, a queda na arrecadação, ele já disse várias vezes, tenho vários registros, isso é supérfluo, isso é de menor importância. Ué, como que isso é de menor importância se até agora foi um dos carros-chefe para a reforma? Percebe? Então, quem está mentindo? Então, por isso que é importante, sabe, Iberê, a gente acompanhar, falar sempre que possível da reforma, porque aí nas entrelinhas você pega a pessoa na mentira. Peraí, o impacto é pequeno, chega a ser irrisório, como das aposentadorias rurais, só que aí vira aquele discurso para colocar o povo
contra o povo. Ah, não, porque você que trabalha e contribui, aí tem lá o trabalhador do campo que não contribui e aposenta, o que não é bem assim, né? Então, veja, se o impacto é irrisório, por que esse é o carro-chefe? É o chamado bode na sala, que você coloca ali só para ter a gordurinha e depois tirar com certeza. e passar aqueles pontos da reforma que são mais drásticos? E outra coisa, né? Se você tem um devedor, contumaz, devedor de milhões, bilhões, você não vai cobrar? Como assim? Experimenta você, telespectador, dever aí um mês do carnê do seu IPTU. É que ele não conhece um bom advogado, não tem dinheiro para pagar um bom advogado. E você que está acompanhando a gente aí, sinta-se privilegiado, porque, como eu disse há pouco, né, não é nenhuma falta de ética da minha parte, pelo contrário, é uma constatação. Quando se coloca o assunto Previdência em discussão praticamente todo dia nos principais telejornais, especialmente das TVs por assinatura, só se debate a questão financeira do país. A gente traz aqui o Danilo, que tem uma visão mais social, né, e é uma pessoa envolvida, um advogado especialista na área da Previdência, né, já trouxemos outros, Pardal, enfim, né, e batem de frente com tudo isso que está sendo proposto e todo esse amém aí que a grande mídia vem dando a essa proposta, a esse projeto do Paulo Guedes, como também, né, dava a proposta do Michel Temer. A gente tem aqui como comentarista também o Fernando Chagas, que é radicalmente favorável, né, à reforma da Previdência, não exatamente essa que está colocada aí, sim, mas também por questão financeira, que o Brasil quebra, e que está quebrado e vai para o buraco definitivamente, se isso não passar até agosto, pelo menos, setembro, né, pelo menos. Então, vocês têm opiniões aqui, a gente procura trazer, não estou dizendo aqui que o meu programa é melhor que o dos outros, não é isso, tá certo? Mas confira, a grande mídia só tem esta visão financeira da coisa, né? E uma visão genérica da situação, né? Quando a verdadeira Previdência atinge um por um, né? Então, mas aí o cidadão brasileiro. Uma coisa curiosa desse governo é que me parece que a reforma da Previdência é a bala de prata. É a bala de prata. Você entendeu? Perfeito. Quando eu tenho muita preocupação, que já deveríamos ter colocado em pauta de discussão a reforma tributária e a fiscal. Então não adianta nada você resolver de um lado e deixar pendurado erros, pendurado métodos de cálculo que vão provocar adiante a mesma situação que está agora. Falta projeto, Iberê. Então, projeto, é história, nós não temos quem faça. E falta ao presidente da República, isso não sou eu que estou dizendo, você ouve isso do Reinaldo Azevedo, você ouve isso do Marco Antônio Villa, gente que odeia, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, gente que bateu pesado de mão cheia no governo da Dilma, principalmente, no Lula nem tanto, mas no governo da Dilma, e bate no PT, não é? Então não tem nenhum esquerdopata aí dizendo isso. É a realidade, não é? Falta liderança ao presidente da República, falta o presidente mostrar ao país que a coisa vai andar, que a coisa vai avançar, desde que a reforma seja feita, e botar pressão no Congresso, pô. Ué, agora ele vem a público e diz o seguinte, olha, se fosse por mim, eu não faria essa reforma. Mas é que o país precisa, né? Um evento com os prefeitos do Brasil que aconteceu em Brasília semana passada. Né? Isso aí demonstra insegurança. Uma falta de conhecimento mínima sobre os assuntos importantes. É um despreparo para o cargo, né? Para a importância do cargo em si. E a consequência direta é a incerteza sobre o futuro de todos nós brasileiros. Quem votou em Jair Bolsonaro e também quem não votou em Jair Bolsonaro. Tem mais uma aí? Isso, o Uriel Vilas Boas, ele pergunta por que o governo Bolsonaro, em determinados temas sociais ou da economia, muda o comportamento caracterizando uma ação corporativa? Por exemplo, a questão da Previdência, o Bolsonaro, ele é tido, isso a grande mídia, Globo News, né, especialmente, o pessoal cita muito isso, né? Ele foi um deputado corporativista, nunca votou por reforma nenhuma, né? E sempre procurou defender lá ao lado dos militares, né? Aliás, há um levantamento hoje aqui no site, eu não sei exatamente, G1, UOL, qual deles é, que mostra o percentual muito pequeno, né, dos militares no universo da Previdência. Porém, é um gasto gigantesco, proporcionalmente muito maior do que de todos os outros setores de atividade no Brasil. Ou seja, se não for o os maior, militares têm que contribuir também, né? Se não for o maior, é o segundo maior gasto com Previdência no Brasil. Eu insisto aqui,
nós temos que diferenciar o regime geral do trabalhador da iniciativa privada do regime próprio ou peculiar, que é o regime dos servidores. Por quê? Porque quando a gente fala do regime geral, você tem uma diversidade na fonte de custeio. Você tem o custeio feito pelo próprio trabalhador, pelo empregador, o aporte que o governo deveria fazer, enfim, há uma diversidade da fonte de custeio. Quando nós falamos do regime peculiar ou do regime próprio, basicamente dos servidores públicos estatutários, o governo federal, governos estaduais e municipais, você só tem a figura do servidor público e a contrapartida do ente. Quer dizer, pesa muito. Pesa muito. O servidor público, ele pesa sim para o ente. A verdade é essa. Isso é uma verdade que a gente não pode negar. Só que, desculpa, é problema do gestor. Gestores após gestores não se preocuparam. Rio de Janeiro. Servidor público sem 13º, servidor público sem a sua remuneração mensal. Rio Grande do Sul, Minas Rio Grande do Sul, Gerais, isso se expandindo. Paraná. Por que isso aconteceu? Muitos governadores e aqueles que foram sucedendo deixavam isso para o próximo, foram empurrando aquilo que Iberê disse, não vou estar mais aqui quando a bomba estourar. Eles não pegaram uma fonte de custeio permanente. Então, qual foi a grande ideia que uma governadora teve? Vamos financiar a previdência do servidor do estado do Rio com os royalties do petróleo. Aí vem a crise na produção, o pré-sal, essa promessa que não saiu nem do papel, né? Ela não saiu do campo da utopia, e aí a fonte secou. E aí como é que faz para pagar o servidor? Não paga, o servidor passa fome, aumenta o endividamento, adoece, morre, enfim, vou parar por aqui para não ficar muito pesado. Faltou o quê? Faltou gestor, faltou gestão, faltou seriedade. Isso a mim já não fala, Iberê, então, porque aí querem colocar no mesmo pacote, porque o que eu já ouvi? Agora a fulana de tal vai falar da importância da reforma da Previdência. Porque governos estaduais e municípios não terão condições. Mas espera aí, o nome é o mesmo, mas são, digamos assim, contas diferentes, são fundos diferentes. É claro que a dificuldade do ente é muito maior do que o do Tesouro Nacional para custear os benefícios do trabalhador da iniciativa privada. Por quê? Porque você não tem aqueles tributos específicos, PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, você não tem a contribuição do empregador, aqueles 20% sobre a folha de pagamento total. É lógico que o ente vai ter dificuldade, é lógico que quanto maior a máquina, mais difícil vai ser. Tem que pensar? Tem que rever? Tem. Só que quando eu coloco no meio, na mesma vala, na chamada vala comum, é para forçar a reforma, é para comparar com a Grécia, é para comparar com a Espanha, para o cidadão comum ficar apavorado e falar, não, tem que votar, tem que aprovar. É por isso que eu digo, né? A grande mídia não leva nenhum especialista, você não vê na Globo, na Globo News, na Record, na Band e tal, com todo respeito a essas emissoras, são as principais emissoras do país, sem dúvida, as cabeças de rede, enfim, né? Jovem Pan e tal, né? Mas você não vê em nenhuma dessas emissoras um técnico, né, um advogado, especialista, que levassem dois. Um que tem um pensamento mais contrário, por exemplo, como aqui o Danilo, e um outro que tenha, quem sabe, se é que existe, né? Algum advogado especialista nesse tema que tenha um pensamento mais favorável a essa reforma. Se me permite, coisa curiosa é isso. Os especialistas em direito previdenciário são contra. São contra, normalmente. Os favoráveis são as pessoas ligadas ao mercado financeiro. Olha, Iberê, você quer falar aqui, você vai falar de outra coisa aqui, tá? O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, eu posso deixar passar essa aqui, né? Uma lenda urbana, eu já não sei nem quantos anos, né? O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, assinou ontem, em Brasília, a anuência prévia, né, para a concessão do aeroporto civil metropolitano no Guarujá. Com isso, a Prefeitura de Guarujá fica autorizada a lançar edital licitatório para a exploração do aeroporto por empresas privadas durante 28 anos. O valor mínimo da outorga, que é pago por uma empresa pelo direito de explorar um bem público, é de R$1 milhão. Vem cá, isso é notícia requentada ou não? Não, foi agora. Foi agora, né? Foi agora. Não é novamente isso, não? Novamente. Isso já não havia acontecido? Mas é que na outra eu vez... estou confuso. Não, na outra vez tinha os urubus ali do Sítio das Neves que inviabilizaram, entendeu? Agora parece que resolveram com o urubu que não vai mais, então nós vamos ficar com isso. Agora, não se esqueçam que vai ter que ter essa licitação, que já lá atrás se falava em ter,
Mas é importante que não vai sair de hoje para amanhã, não. Entendeu? Isso ainda vai... O prefeito de Sumã ainda vai Iberê, licitar muita coisa. Iberê, mas vamos ser otimistas, se daqui a um ano o aeroporto vai estar em funcionamento, então as pessoas vão poder pegar um avião e daqui a 35 minutos ir para o Rio de Janeiro, mas vão ficar 2 horas para atravessar a Filha da Balsa. Que maldade. Ainda tem Que essa questão da maldade, que Filha da maldade. Balsa, né? Diz o ministro que a assinatura está dentro da estratégia de transferência de ativos de infraestruturas para iniciativa Tudo bem. privada, tá certo? Bom, o prefeito Walter Suman, né, afirmou que a previsão é de que o edital seja publicado dentro de 15 dias, de ontem, terça-feira, a 15 dias. Então faltam 14, né? O anúncio da empresa vencedora em 90 dias. Esperamos, né? Esperamos um final feliz para esta novela urbana, né, que se arrasta há uns 50 anos aproximadamente, né? Danilo, prazer receber você. Até uma outra. Obrigado por estar conosco. Iberê, sempre participação importante aqui com a gente. O Marcos Santana diariamente aqui no Ponto de Vista. Sempre aqui na Santa Cecília TV, às 1h30 da tarde. Estamos ao vivo e nossa reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.